Então, galera, tô chegando para mais um freestyle aí com vocês. Como não podia ser diferente, afinal de contas, eu, como um teólogo que se propõe a falar de teologia no YouTube nessa época do ano, não poderia estar falando de outra coisa senão de Natal. É um Natal atípico, como todos sabem. Afinal de contas, a gente ainda está no meio de uma pandemia que não acabou. Apesar de toda a negação oficial, nós estamos aí com quase 190 mil mortos e subindo. Os especialistas da saúde estimaram lá pelo mês de março que a pandemia seria fatal para um percentual da população entre 3,5% e 7%. Então a gente espera que alguma coisa seja feita, a gente espera que saia uma vacina logo, que essa vacina seja eficaz, né? Que a gente pare de negar a gravidade da doença. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui. Eu não sou especialista em saúde, eu sou teólogo, bacharel em direito. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a reflexão de Natal que eu trago é de uma frase que eu ouvi uma vez na minha vida, eu não me recordo de quem exatamente. E essa frase dizia o seguinte: na cruz só cabe apenas uma pessoa. Essa frase para você pode não ter nenhum sentido, pode parecer uma coisa banal, mas ela tem uma profundidade muito grande. No dia 25 a gente celebra o nascimento de Jesus de Nazaré, que foi condenado a uma morte de cruz. E aí na paixão dele ele carregou aquela cruz sozinho, levou até um monte, o Gólgota, e foi lá e aquela cruz foi colocada e ele foi pregado nela, ali ele agonizou e morreu. Então ele sozinho carregou aquela cruz e sozinho ele foi pendurado naquela cruz. Então, quando essa frase me foi dita na época, foi num contexto em que se discutia o seguinte: o quanto o sofrimento humano ele é comunicável? É uma pergunta. O quanto a gente pode comunicar do sofrimento humano? O quanto cada um pode comunicar do seu próprio sofrimento? Às vezes, quando alguém do lado da gente, um familiar, um amigo, um vizinho, está passando por uma dor, a gente faz a ideia do que ele está passando, quando é uma morte, quando é uma doença, porque a gente já passou por perdas na vida, a gente já ficou doente, algumas vezes a gente teve pessoas doentes no nosso convívio, onde tivemos que cuidar ou perdemos por conta de uma doença. Só que o sofrimento que passa a pessoa que adoece eventualmente e morre é essa cruz onde de fato só cabe uma só pessoa. E aí, quantas cruzes nós já carregamos na vida? Quantas pessoas perto da gente nós já vimos carregar uma cruz onde só cabe aquela pessoa até que aquela morte se consuma naquela cruz? A cruz, ela então assume um sentido figurado. Basta você entrar num hospital, numa UTI e ver ali uma pessoa acamada, muitas vezes em coma, entubada. Naquela cruz, que é aquela maca, só cabe aquela pessoa fazendo aquela experiência que é personalíssima, é intransferível. Não é verdade? Então a primeira reflexão que eu queria trazer para esse Natal é sobre isso, sobre quantas pessoas perto de nós, familiares, amigos, parentes, nós vimos carregando e suportando e morrendo na sua própria cruz. Tal qual o Cristo que estava lá na cruz, pregado no madeiro com pregos, com uma coroa de espinhos. Quantos de nós não temos um parente, um amigo, um conhecido, alguém que a gente estima muito, um artista ilustre do qual a gente é fã, que está ali pregado naquele leito de hospital, não está com os cravos prendendo aquela cruz, mas está ali com os acessos intravenosos, não está com um espinho na cabeça, mas está entubado num respirador. Então a reflexão que eu trago é no sentido da gente não, por um lado, banalizar esse sofrimento coletivo pelo qual a gente está passando aí enquanto país, enquanto Brasil, contra toda a maré de individualismo que a gente assiste na imprensa, no discurso oficial, a exaltação da liberdade como uma maneira torta e enviesada de exaltar uma espécie de individualismo selvagem disfarçado. Então, por um lado, a gente não pode banalizar esse sofrimento. E por outro lado, uma coisa na qual meditei também bastante foi no fato de que, embora Jesus de Nazaré, que nasceu
dentro da data litúrgica, dentro do calendário litúrgico, seu nascimento é celebrado no dia 25 de dezembro, embora ele tenha sofrido uma morte violenta, condenado pelo Estado a uma pena capital na cruz, né, ele não foi o único crucificado pelo Império Romano, ele não foi a única pessoa esmagada pelo Estado, né? As escrituras cristãs e aí toda a teologia, toda a dogmática que vai derivar dessas escrituras depois, né, diz que Jesus Cristo era o Filho de Deus gerado na eternidade que entrou no tempo e no espaço assumindo uma condição humana por amor, né, para conviver conosco, para caminhar conosco e experimentar conosco toda a sorte de venturas e desventuras que nós vivemos na aventura sobre a Terra. E de fato, a morte de cruz que ele sofreu não foi única na história. Antes dele, nós tivemos outras mortes de cruz, e depois dele, nós tivemos milhares de outras mortes, não apenas de cruz, mas principalmente por conta delas. Então, conta-se, esses números eles variam porque os historiadores da antiguidade usavam os números como uma espécie de aumentativo, de superlativo, mas conta-se que Nero, o imperador de Roma, tido como um dos mais sádicos, aquele que tocou fogo na própria cidade de Roma e foi para o alto de uma torre tocar harpa e recitar poemas. Se essa descrição é verdade, a gente está diante de um quadro de uma pessoa que tem um prazer mórbido no sofrimento alheio e na destruição. Conta-se que Nero, durante o período em que ele foi imperador, ele crucificou cerca de 2.000 cristãos num evento só, numa tacada só. Então a cruz, ela não se resume a um fenômeno teológico circunscrito à pessoa de Jesus de Nazaré. Ela era um fenômeno social, sociológico, cultural, um fenômeno penal que existia no Império, onde os cidadãos ou não cidadãos, enfim, aqueles que pertenciam à população das colônias dominadas, se levantassem muito, se colocassem, eram crucificados. Mas, na verdade, muitos tinham a sua própria vida individual desprezada e acabavam sofrendo essa morte de cruz violenta. Então, se por um lado a gente não pode banalizar essa cruz individual que cada um carrega, seja na forma de uma internação, de uma intubação, de uma maca de UTI, de tudo, por outro lado, a gente também não deve cair na ingenuidade de isolar essa cruz na figura e na vida de um filho de Deus. Porque se já naquela época não era assim, a cruz era para todos os pobres, era destinada a todos os desvalidos, todos aqueles que não eram poder, da mesma maneira hoje. Se Nero em um dia só ele crucificou 2.000 pessoas, o que nós estamos passando desde março para cá, né, com essas internações, essas intubações, essas mortes abruptas todas, senão um fenômeno onde quase 190.000 caminhando para 200.000 pessoas. O que seria isso senão uma espécie de crucificação? Porque se lá atrás o Império tinha um absoluto desprezo pela vida e os direitos humanos daquelas pessoas que estavam debaixo do seu guarda-chuva, hoje a coisa não é muito diferente. Uma pessoa que contrai Covid, é hospitalizada, internada, assume aquela cruz do leito, assume aquela coroa de espinhos da intubação, assume aqueles cravos dos acessos venosos, e aí quando vem a morrer, né? Claro, nós temos um quadro epidêmico no mundo, mas a gente precisa raciocinar que essa epidemia está sendo gerada pelo quê? Por um modelo econômico globalizado que faz com que o vírus circule dessa maneira, e por governos nacionais, no caso do Brasil, que ignora por completo qualquer cuidado que se possa ter, seja preventivo, profilático, seja reativo no caso das pessoas que estão pegando a doença. Enfim, o que eu quero dizer? São quase 190.000 caminhando para 200.000 crucificados por esse governo que, das mais diversas formas, bota a sua própria população na cruz e ainda escarnece dos seus sofrimentos. Porque eu não vejo muita diferença entre os xingamentos, as bofetadas e as cusparadas que um Cristo tomou na Via Crucis e um presidente da República dizendo, por exemplo, que não é coveiro, que morreu, e daí, que faz voz fininha, dizendo, tô com Covid, que nem a gente viu aí outro dia num vídeo, né, dizendo que tem saúde de atleta. Então isso é uma bofetada
Isso é uma cusparada na cara de quem está morrendo por Covid, na cara de quem fica chorando por quem morreu por Covid. É como se estivessem repartindo essas vestes aí das pessoas que estão partindo na frente das Marias, dos Joões que ficam, né, digamos assim, ali chorando um seu que é levado por essa cruz da Covid. Então a mensagem que eu gostaria de passar aqui do canal Credo, a mensagem que eu passo através do canal Credo, eu, Hugo Queiroz Alves, é uma mensagem de muito respeito ao que cada um que está aí do outro lado tem passado durante a pandemia. Eu sei que muita gente morreu, eu perdi pessoas próximas, eu sei que você que está me assistindo certamente perdeu alguém próximo. Por mais que você não tenha adoecido de uma maneira grave, por mais que você não tenha perdido ninguém, só o isolamento social já é uma coisa que afeta a saúde mental da pessoa, afeta a saúde física. Eu engordei, né, vários quilos, eu mudei a minha compleição física por conta desse isolamento, eu me tornei mais introspectivo. Vocês podem perceber isso pela minha própria produção no canal, onde eu comecei com o canal em dezembro do ano passado, e aí quando chegou ali para março, abril, a produção parou, interrompeu e eu só retornei em agosto. E isso foi de fato um efeito da pandemia. Então esse ano não foi um ano bom. Por mais que as pessoas estejam vivendo aí nas ruas com os mais diferentes níveis de consciência, não dá para dizer que foi um ano legal. Por mais que você seja destemido, por mais que você tenha pego o vírus e ache que não vai pegar de novo, apesar de 6 meses depois, aí, segundo alguns relatórios de saúde, 6 meses depois a gente não ter mais anticorpos, mesmo contraindo a doença através de uma carga viral alta, é muito complicado a gente pensar que foi um ano tranquilo, porque não basta a gente estar tranquilo individualmente. Se a sociedade, se o coletivo não está tranquilo, o indivíduo ele pode até achar que está tranquilo. Mas se ele olhar para dentro, ele vai ver que a realidade não é bem essa. Porque, como diria lá na música do poeta, é impossível ser feliz sozinho. Você pode estar com a melhor saúde do mundo, você pode ter contraído o vírus, não ter acontecido nada com você, mas se você tiver um pinguinho de consciência, todo mundo tem um pinguinho. É só você botar a cara para fora da janela, é só você abrir um jornal e ler, você vai ver que o mundo não está bem, não está legal, e é impossível a gente ser feliz sozinho num mundo que não está bem. Então, por hora, eu me despeço de vocês aqui nesse ano. O canal retorna, eu espero que com alguma força no ano que vem. Não prometo que na força total, porque até passar esse período pandêmico, até virem as vacinas, até virem as medidas aí que vão, de uma certa maneira, reduzir esse nível pandêmico aí que a gente está vivendo, realmente vai ser difícil a gente estar nos eixos. Mas na medida do possível, eu quero desejar a vocês que estão me assistindo um bom Natal. Agradecer pelos inscritos no canal, são 360 inscritos até aqui, 360 pessoas que assinaram embaixo do que eu venho falando, dizendo, apontando, escrevendo. Não é pouca coisa, né? Sem o advento da internet, do Facebook, do YouTube, melhor dizendo, eu acho que eu jamais conseguiria reunir 360 pessoas no lugar para comunicar minhas ideias a elas. Mas o YouTube é um canal que está amplificando minha voz, minha fala, e eu agradeço a vocês que estão me acompanhando, que assinaram, que ativaram o sininho, seja lá atrás no primeiro vídeo, seja agora para depois do 20º vídeo. E vamos seguindo, com a cabeça no lugar e na esperança de que, né, a gente crie uma consciência de um novo renascimento enquanto pessoas, enquanto indivíduos e também enquanto sociedade, coletividade. Bom, era o que eu tinha a dizer para vocês. E por último, desculpa meus olhos vermelhos, tá, gente? Isso aqui é conjuntivite. Papai Noel passou aqui em casa, deixou os presentes pro meu filho e me deixou com uma conjuntivite, infelizmente. Tá bom? Então, um beijo no coração de vocês e meus sentimentos para vocês que perderam pessoas nessa pandemia. Tá? O meu abraço respeitoso e enlutado, e que a gente consiga renascer após essa tragédia toda.